Serviços importantes, os postos do Na Hora voltam a funcionar depois de mais de 2 meses fechados. Novo aumento, terça-feira, de gasolina mais cara nos tanques. E um bom exemplo, a sujeira que seria suficiente para lotar mais 100 caminhões é reaproveitada em obras. E no quadro Consulte Doutor, vamos falar sobre o teste do pezinho, saiba a importância do exame em recém-nascidos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A terça-feira já começou com a volta do atendimento presencial nas unidades do Na Hora. A repórter Thaís Provieri foi conferir de perto as atividades lá na rodoviária do Plano Piloto. De acordo com o decreto, a entrega de senhas nos postos do Na Hora ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. No espaço, há a emissão de documentos como carteira de motorista, identidade, passaporte, título de eleitor, carteira de trabalho e ainda há agendamento para negociações de dívidas com empresas como a Caesb. Passei agora, fiquei sendo informada. Agora que eu vi a loja aberta e entrei e já fui procurar informações, né? Eu vim buscar a identidade da minha esposa, mas foi rápido. Eu só vim e vi que estava aberto. Os órgãos vinculados à Secretaria de Justiça, como os conselhos tutelares e o Centro 18 de Maio, devem funcionar do meio-dia às 6 da tarde. Já as unidades do Na Hora, de Ceilândia, Gama e Riacho Fundo, que funcionam em shoppings, devem obedecer aos horários dos centros comerciais. A publicação também se estende ao funcionamento dos conselhos tutelares. As unidades vão funcionar do meio-dia às 6 da tarde. O novo texto altera trechos do decreto de 20 de março de 2020, que determina o teletrabalho para órgãos da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do DF, salvo serviços essenciais. Vou continuar falando aqui da rodoviária porque uma espécie de túnel de desinfecção foi instalado na plataforma inferior. O objetivo é ajudar no combate ao coronavírus e quem vai trazer todos os detalhes é o Adriano Oliveira, já está aparecendo aqui lá no estúdio da Rádio Band News FM, interligando os estúdios. Conta pra gente, Adriano, como é que vai ser essa espécie de túnel de desinfecção? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Algumas empresas até já têm adotado, principalmente empresas do sistema de transporte, a entrada e a saída dos funcionários. A gente vai ver uma imagem, inclusive, para mostrar como é que é essa estrutura que tem ali na rodoviária do Plano Piloto. É um pouco mais de 2 metros de altura essa estrutura, que pulveriza uma mistura feita de água e ozônio. A ideia é que a substância usada para matar fungos e bactérias seja também uma aliada no combate ao coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota técnica esclarecendo que a aprovação desse tipo de produto vale somente para a aplicação em objetos e superfície. A Anvisa alerta ainda que não existe evidência científica de que o uso das cabines seja eficaz no combate ao coronavírus. Já em nota, entramos em contato também com a administração da rodoviária do Plano Piloto, que informou que está negociando com a empresa responsável pelas cabines para a implementação de mais equipamentos por todo o terminal. É uma forma, é um processo em que, como eu falei, algumas empresas também têm adotado para tentar fazer, ou seja, ser mais uma forma de segurança para a população. A gente também foi na rodoviária, além de você ver essas imagens, e perguntamos para as pessoas o que elas estavam achando sobre esse túnel de desinfecção. Projeto muito bom, né, que eles estão fazendo, e assim, ajuda bastante, né, dá uma imunizada na gente, e assim, toda vez que eu venho eu dou uma passada, porque é bastante precioso para a gente, preservar a vida da gente, né. Acho que é eficaz, porque higieniza não só a pele, né, mas também as roupas que a pessoa está usando, né. Tá aí, né, Orengo? A gente viu aí as imagens do pessoal aprovando. Lembrando que na própria rodoviária também, além desse túnel, tem uma espécie de termômetro gigante, que são aquelas câmeras que acabam captando a temperatura do corpo das pessoas que por lá estão passando. Em fase de testes ainda, mas é bom, quem estiver passando pela rodoviária pode se deparar com esse equipamento também. Medidas de prevenção, sanitização, também limpeza. Eu estou vendo que inclusive aí no estúdio tem o borrifador de álcool aí, né, Adriano? Estou vendo no fundo da sua imagem aí, tá ali, ó. Pois é, o Adriano chega ali, também já faz a limpeza, cada um fazendo a sua parte. Valeu, Adriano Oliveira, falando lá da rádio Band News FM. Vamos falar agora de um flagrante
Em Ceilândia, tem gente que continua ignorando as medidas de isolamento e o decreto do GDF. Nossa colega Amanda Luz fez o registro dessa situação quando vinha trabalhar e vale lembrar que a cidade registrou 2.090 casos e 43 mortes. Parte da população de Ceilândia parece não respeitar o novo decreto do governador Ibanez Rocha. O governador decretou 72 horas de fechamento do comércio, isso incluindo igrejas e parques ecológicos. Só foi possível fazer esse fechamento após o aumento nos últimos 15 dias no número de casos e mortes aqui na região. Andando pela região, andando pelo centro da cidade, é possível ver aglomeração de pessoas, gente andando tranquilamente, pessoas sentadas em praças, como se nada tivesse acontecido. Olha, agora vamos atualizar os números do coronavírus, que infelizmente não param de subir aqui na capital do país. O DF já registrou 16.949 casos e 231 mortes pela Covid-19. Em meio ao caos, a boa notícia é que 9.788 pessoas já estão totalmente recuperadas da doença. E o governador Ibanez Rocha denuncia procurador por extrapolar as funções em hospital de campanha. E esse é o tema do comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, é preciso que o Supremo Tribunal Federal bote ordem nessa desordem que ele próprio criou quando estabeleceu que caberá aos governadores estaduais e também aos prefeitos municipais as decisões estratégicas de enfrentamento ao Covid-19. Até foi uma boa decisão, mas a questão é que em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, isso tem sido judicializado. Entidades, Defensoria Pública, Ministério Público, juízes, etc., todo mundo querendo ser protagonista nessa história do Covid-19, buscando ali um lugar ao sol ou debaixo dos holofotes, e acaba atrapalhando o trabalho daquelas pessoas, especialistas, médicos, que estão dedicados 24 horas ao monitoramento da doença e das ações que devem ser tomadas para flexibilizar ou para restringir a circulação de pessoas. Vamos trazer aqui um bom exemplo, que é sempre bom em meio à pandemia, um exemplo de como descartar entulho. A sujeira que seria suficiente para lotar mais de 100 caminhões é reaproveitada em obras. O entulho da construção foi parar em novas calçadas, meios fios e também asfalto. No local antes funcionava o lixão da cidade estrutural. Agora é a unidade de recebimento de entulhos gerenciada pelo Serviço de Limpeza Urbana. Neste local, por dia, são lançadas 5.000 toneladas de entulhos de construção civil. Mas o que parecia problema acabou virando solução. Os restos de obras descartados começaram a ser reaproveitados em obras da capital. Primeiro passa pelo processo de britagem, depois vai para uma peneira, onde é classificado em 4 subprodutos: brita 1, brita 2, rachão e areia. Todo esse material depois é usado nas obras do Distrito Federal. As administrações regionais do Guará, Itapuã, Parkway, Estrutural e Sol Nascente, Pôr do Sol, foram as beneficiadas com as doações dos insumos. A reciclagem pode ser facilmente reaproveitada para construir calçadas, meios fios, tampas de boca de lobo e até como base para asfalto. No Sol Nascente, os trabalhos já começaram. Esse material reciclado que vem do SLU, para a cidade de Sol Nascente Pôr do Sol, ele tem uma importância muito grande. Uma vez que nós temos aqui as estradas, as ruas, que ainda não são asfaltadas, e a gente tem condição de distribuir ele de acordo com a necessidade de cada setor. Neste ano já foram doadas cerca de 2.000 toneladas de resíduos de construção civil, uma troca de experiência que todas as administrações do DF podem ter. Basta entrar em contato com o SLU, uma parceria que acaba gerando economia e emprego. Esse morador da região disse ainda que a reforma veio em boa hora. Hoje em dia não, pego o material de tritura, o material de construção civil, e aí hoje em dia fica melhor do que o que vinha antigamente, que só era barro. E depois do aumento do gás de cozinha, agora chegou a vez do reajuste dos combustíveis. Vamos trazer informações aqui com a Thalita Almeida, já está com a gente e já é preciso preparar o bolso, já está sendo cobrado na bomba esse reajuste. Thalita, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Ainda não. Na bomba não chegou, né? O reajuste foi anunciado pela Petrobras, um reajuste de 10%. A gente sempre fala assim, que o reajuste ali no consumidor final depende de uma série de questões, como estoque antigo, mas como sempre falamos na Rádio Band News, né, Orengo? O aumento é rápido, né? Sobe rapidinho, é de elevador, então deve chegar rapidinho ao bolso dos consumidores. Hoje a gente tem uma média de 3,79, 3,89 no preço da gasolina. Para alguns postos aqui da área central, a gente consegue um valor um pouquinho melhor, 3,70, 3,60 em regiões mais distantes, como Ceilândia, Taguatinga, aí depende, né, da logística do motorista e também vale fazer aquele cálculo se não vale a pena trocar ou fazer uma composição entre etanol, né, o álcool e a gasolina. Então, o reajuste da Petrobras foi de 10%, já pode ser cobrado pelas distribuidoras, pelos postos de combustível, aí depende de cada empresário, e no acumulado do ano, apesar desse aumento, a Petrobras reforça que houve uma queda, né? Então, a queda foi de 24%, se somados todos os reajustes, mas este já é o quarto. Então, prepare o bolso, gasolina mais cara aqui no Distrito Federal. Orengo? O aumento é de elevador e quando é para cair é de escada, né, Tânia? Aí é de escada. Que tem estoque, que demora, então é bom se preparar. Valeu, Thalita Almeida, com dados importantes aí para você já ir se preparando. E a seguir estamos no Nacional. Aliás, estamos no Dia Nacional do Teste do Pezinho e a gente vai trazer todas as informações, a importância e uma entrevista para você sobre esse assunto logo depois do intervalo, então não saia daí. Estamos na Semana Nacional do Teste do Pezinho, o exame feito a partir de sangue coletado do calcanhar do bebê que permite identificar doenças graves. Neste ano, já foram feitos 17 mil testes na rede pública. Para entender melhor, vamos conversar com a pediatra Sandy Sato, já está com a gente por aqui. Doutora, obrigado pela presença no Band Cidade. Por que é tão importante, doutora? O que pode prevenir o teste do pezinho? Boa tarde. Boa tarde a todos. A grande importância do teste do pezinho é porque a gente consegue fazer diagnóstico de doenças raras, porém são doenças muito graves e a gente consegue garantir um tratamento adequado. Então, a gente garantindo este tratamento, a gente evita desfechos como retardo mental, retardo de crescimento e até mesmo óbito. Perfeito, doutora. É importante essa informação. Agora, é importante lembrar também que há protocolos, legislações, então a rede pública oferece, as pessoas não precisam ir atrás de rede privada. Está tudo disponível no SUS, doutora? Sim, a gente tem vários perfis do teste do pezinho. A gente tem o teste do pezinho simples, né, que é o que é ofertado pelo Ministério da Saúde, que contempla 6 principais doenças, né, que acomete a nossa população. E existem outros tipos de perfis, né, como o plus, o ampliado, que aí vai requerer que a gente avalie a história familiar, principalmente de cada criança, para a gente ver se tem uma necessidade de ampliar esse perfil. Mas as principais doenças é oferecida pelo Ministério da Saúde. Agora, doutora, durante a pandemia a gente sabe que os protocolos, muitos mudaram. Agora, esse protocolo ele continua do teste do pezinho. E o teste ele pode identificar doenças até como a Covid ou é outro tipo de exame, doutora? Não, é um teste que a gente avalia doenças principalmente ligadas à falta de produção de alguma enzima ou de alguma substância no organismo, algumas doenças relacionadas a defeito da hemoglobina, tá? Não tem nenhum... Tem alguns perfis infecciosos que a gente consegue avaliar, mas o COVID particularmente não. Nesse período de pandemia, o teste do pezinho ele não é afetado porque ele é colhido ainda nas primeiras 48 horas de vida, ainda internado logo ao nascimento, tá? Então, com 24 horas, é possível já fazer a coleta desse exame e garantir as saídas desnecessárias de casa desse bebê. Importantíssimo, fica a conscientização. Quero agradecer, doutora, aqui pela participação no Band Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, vamos continuar falando aqui sobre saúde, porque durante essa pandemia, a venda de medicamentos antidepressivos aumentou em 30%. Mas medidas como terapia, também mudanças no estilo de vida, podem evitar o consumo do remédio. Então, confira aí na reportagem. Georgiana mora com os pais que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. A revisora, que já fazia uso de antidepressivos, teve uma piora no quadro por conta da pandemia. Atualmente, ela também está tomando remédio para dormir. Um mês e meio depois que a gente começou com o isolamento social,
Eu tive uma crise de ansiedade com falta de ar, que foi a pior crise de falta de ar por ansiedade que eu já tive na vida. Outros fatores ligados à pandemia podem contribuir para a piora do quadro de pessoas que já têm alguma doença diagnosticada. No caso da Georgiana, a piora veio com a falta do convívio social. E aí a gente está sem ver pessoas que possam nos dar reforço positivo, que somem né? Que nos faz bem, que me faz bem, no caso. E isso está me fazendo muita falta. Então eu comecei a dar uma escorregada para a depressão também por causa das notícias. Com a pandemia, a venda de antidepressivos aumentou 30% de acordo com o levantamento do Sinfocarma, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF. Aumento visto com preocupação por especialistas. Exatamente porque nós temos pesquisas que mostram uma prevalência aumentada em até 3 vezes de quadros de depressão e ansiedade. O aumento da venda dessas medicações certamente se dá pelo aumento dos quadros psiquiátricos durante a pandemia. Este psicólogo explica que, em alguns casos, o remédio é muito importante para o tratamento. Mas ele garante que a terapia e mudanças no estilo de vida são fundamentais para as pessoas que estão enfrentando alguma doença, como ansiedade ou depressão. Porque hoje nós temos vários recursos em várias áreas, não só na medicina e não só na psicologia, para nos ajudar a passar por enfrentamentos de psicopatologias. Olha, reforçar a higiene é uma das medidas mais eficazes contra o coronavírus. E grandes empresas fazem diferença na prevenção com a doação de álcool gel, sabonetes e também produtos de limpeza. Mais de 3,5 milhões de unidades de produtos de higiene pessoal e limpeza estão sendo distribuídos pela Colgate-Palmolive no Brasil. A doação, que chega a 11,5 milhões de reais, vai beneficiar 800 mil famílias brasileiras. A companhia é apoiadora global da Organização Mundial da Saúde para distribuir produtos em comunidades carentes do mundo todo. Os nossos produtos são de uso diário, são essenciais para a prevenção de doenças. Nesse momento, a gente quis expandir um compromisso que a gente tem com a sociedade brasileira de mais de 25 anos, educando e doando produtos, para realmente aumentar a abrangência do nosso programa e chegar a mais de 800 mil famílias através de 13 estados no Brasil. À medida em que a Covid-19 avança, empresas de todos os ramos têm cumprido seu papel de responsabilidade social. Não é diferente com o setor de higiene e limpeza, com produtos tão necessários para controlar a propagação do vírus e ajudar na prevenção da doença. A Natura & Co também está nesse grupo. Quase 200 organizações foram beneficiadas com doações. As empresas do grupo investiram 48 milhões de reais com sabonetes, álcool 70, álcool gel e produtos para a higiene pessoal. O material foi distribuído em 7 estados brasileiros. Eu não digo nem que é necessário, digo que é imprescindível ter uma união de forças entre a sociedade civil, empresários, governo e todos os agentes públicos, políticos, sociais, enfim, todos juntos para somar forças e tentar ajudar quem realmente precisa para sairmos melhores, mais fortes e mais rápido dessa crise. E aqui em Brasília também há união de forças contra a Covid-19. Dessa vez, motoboys ganharam um kit de proteção para combater a doença. A ação deste fim de semana, na Galeteria Serrano, foi promovida por empresários da Asa Sul em parceria com o GDF. Álcool em gel, máscaras e manual com algumas orientações, como dicas para a higienização. Esses materiais foram entregues para mais de 1.000 motoboys do Distrito Federal. A entrega do kit faz parte das ações promovidas pelo programa Todos contra a Covid e por empresários da capital. Os itens de proteção foram doados para mais de 200 restaurantes de Brasília. Os motoboys trabalham na linha de frente do comércio nesta época de pandemia. Em vista do aumento do serviço de delivery, como forma de sobrevivência de muitos comércios, a ação tem o objetivo de orientar os profissionais com medidas para conter os avanços do coronavírus. A ação do último fim de semana aconteceu na Asa Sul. A Universidade de Brasília vai fazer uma pesquisa sobre a situação de alunos e professores durante a pandemia. O levantamento vai ajudar a UNB a traçar uma estratégia para a volta às aulas de forma virtual.
Os portões dos prédios da Universidade de Brasília seguem fechados para os estudantes. A UNB também não está tendo aulas online. Com isso, o ano letivo da instituição segue indefinido. Para tentar chegar a um consenso da melhor forma de retomar as aulas, a universidade vai fazer um levantamento com cerca de 50 mil alunos e professores. A pesquisa será enviada aos estudantes por e-mail. Todas as respostas serão analisadas e debatidas para que a UNB defina a aplicação das atividades à distância e a retomada do calendário acadêmico, que está suspenso. Este professor da UNB é um dos coordenadores da pesquisa. Ele conta que ainda não existe um prazo para as atividades serem retomadas, mas o levantamento é um passo importante para conhecer a opinião e a realidade dos estudantes. Questões relativas às suas condições socioeconômicas, a sua situação agora em face à pandemia de saúde, de acesso à internet. O professor revela ainda que o questionário não vai abordar uma possível suspensão do semestre letivo. Ele é um insumo, né, das condições concretas que nós encontramos nas nossas casas para se pensar a viabilidade de adoção de medidas relativas ao trabalho remoto, às dificuldades que a comunidade enfrenta nesse sentido. A Nicole é estudante do curso de Engenharia Química. Ela aprovou a ideia do levantamento, mas questionou a eficácia do ensino à distância em alguns casos. Conhecendo o dia a dia da universidade, a gente sabe que tem coisas que não dá para você fazer de forma EAD. Como laboratório, como que a gente vai fazer isso de forma online? A seguir tem oferta de emprego, o maior número de oportunidades é para operador de caixa, então não saia daí. Band Cidade Primeira. Vamos direto ao Palácio Planalto. Acabou há pouco uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros, e transmitida inclusive ao vivo. Quem vai trazer os detalhes é o João Pedro Melo. Falaram do que, João Pedro? Pandemia, outros assuntos. O que mais importante saiu? Boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, foi uma reunião longa, durou aí cerca de 3 horas e foi lá no Palácio da Alvorada. A primeira reunião ministerial transmitida direto aí pelas televisões e também pela internet. Essa medida, de transmissão foi adotada aí depois daquela questão do ex-ministro Sérgio Moro, que acabou acusando o presidente de interferências na Polícia Federal, e a principal prova era o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Desde então, o presidente decidiu que seria aberto, que seriam transmitidas essas reuniões. Hoje, durante essa reunião, o presidente acabou defendendo uma série de questões. A principal delas é a hidroxicloroquina no tratamento contra o coronavírus, mas ele voltou mais uma vez a fazer ataques aí à imprensa, destacando que a grande mídia tem dissipado, ou melhor, tem colocado pânico aí na população e que agora essas informações estão sendo dissipadas diante de estudos divulgados pela Organização Mundial da Saúde. O Bolsonaro defendeu, inclusive, um estudo divulgado pela OMS que diz o seguinte, que pacientes assintomáticos podem não transmitir o coronavírus, mas essa questão vai passar por uma nova avaliação ao longo dessa semana, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Segundo Bolsonaro, é importante ouvir a OMS desde que se leve em consideração o contraditório. Ele também afirmou que esse estudo indica mais rapidez no processo de reabertura do comércio durante a pandemia, isso falando a nível de todo o país, a nível de todo o Brasil. Ele indicou também que o governo deve continuar com essa nova forma de divulgação dos dados da Covid-19 e que toda essa questão deve ser explicada ainda hoje pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele, inclusive, participa de uma audiência na Câmara dos Deputados com relação a esse tema. Bom, como a gente falou, essa foi a primeira reunião ministerial desde o dia 22 de abril, que foi transmitida, durou cerca de 3 horas, então, e agora há pouco deram esses resultados, Presidente Jair Bolsonaro defendendo a hidroxicloroquina e, mais uma vez, também atacando a imprensa. E esse ponto é importante, João Pedro, porque foi uma reunião aberta depois de toda aquela polêmica do vídeo da reunião ministerial, que foi alvo de investigação lá no Supremo Tribunal Federal, investigação que prossegue, mas, portanto, com reunião aberta, sem polêmicas aí, João Pedro. Exatamente, uma reunião sem polêmica, sem também os tantos palavrões que o presidente Jair Bolsonaro falou na reunião do dia 22 de abril, mas que tratou de diversos temas de interesse, inclusive. A gente teve o ministro Paulo Guedes falando sobre a possibilidade de ampliar o auxílio emergencial, de pagar novas parcelas.
Tivemos o presidente falando também desse estudo da OMS, que vai, inclusive, aí ser aprofundado ao longo dessa semana, mas sem polêmicas. Igual, ou melhor, bem diferente, na verdade, daquela reunião do dia 22 de abril, quando tivemos diversos assuntos aí que foram delicados e que agora também estão em investigação no Supremo Tribunal Federal. Direto do Palácio Planalto, João Pedro Melo trazendo todas as informações. Valeu, João Pedro. Agora vamos falar agora de oportunidade importante, mais especificamente aí sobre 400 vagas de emprego. O maior número de oportunidades é para operador de caixa, um total de 150. E a remuneração é de quase R$ 1.200, mais os benefícios. Os interessados devem acessar o aplicativo do Cine Fácil ou ir a uma agência do trabalhador entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Aqui no Band Cidade, você sabe que tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que está acontecendo aí na sua região. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número, que é o 999-769204, já aparece aqui na sua tela. O Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui, vem chegando a galera dos donos da bola, a gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30. Tchau! Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição dos Donos da Bola aqui na Band Brasília. Muito obrigado pela companhia. Vamos até 1h30 da tarde com Dani Pança. Boa tarde. Boa tarde para você, Bruno Mendes. Boa tarde a galera de casa. Tudo tranquilo? Como é que tá essa terça-feira? Tudo beleza. Tá indo. Indo? É. Beleza, indo e vindo, né? Isso. Maravilha. Você costuma, quando olha indo e vindo? Depende do que a gente olhar, né, Bruno Mendes? Certo. Quando a gente olha para prosperidade, a gente tem que olhar indo e vindo, né? Agora, para o prejuízo, não. Só ir. Só ir para bem longe. Tá certo. Ô, Reginaldo Neto, muito boa tarde, tudo tranquilo? Tranquilo, Brunão. Boa tarde, Dani também, Brunão. Galera que nos assiste em casa. O Dani fica falando dessas coisas aí, depois ele é pego no VAR, né? E aí a casa cai, hein? Pois é. Pô, eu tô falando só... Você sabe que tudo que o Dani abraça dá problema, né? Eu fiquei sabendo. É um problema sério. Pá, minha mulher me pegou no VAR abraçando a nossa colega, deu problema pra ela, que não tá mais aqui entre nós. Ai, meu pai do céu, a gente tá rindo pra não chorar, na realidade. É verdade, certo? É isso, programa de hoje muito bom. Queria agradecer mais uma vez o pessoal em casa nos acompanhando. Ô, Dani, com essa pandemia aí, a crise assolou o mundo do esporte, né? Assolou o mundo do esporte, todo mundo está tendo que se readequar e os atletas estão tendo também, Bruno Mendes, que achar uma nova forma de ganhar esse tempo perdido aí de alguma maneira, treinando em casa, de repente, fazendo uma situação diferente. Infelizmente é assim. E eles estão usando agora de novo o normal, né? Tá certo. Tem muito atleta tomando Condres, cara. Você já viu o Condres aqui? Ultra. Eu sou, além de ser ultra, eu sou ultra forte, entendeu? Ultra gente boa. Ultra joelho. Tem um ultra joelho, tudo isso pelo Condres, rapaz. Condres que nós vamos falar muito mais daqui a pouco. Parceria nossa com a Droga Fuji, com a EMS, um negócio campeão, viu, Bruno Mendes? Ó, e esse aqui tem a caixinha bonita, viu? Tem a caixa bonita, tá bonito. Põe aí do teu... Pode ir segurando aí, daqui a pouco eu pego. Deixa comigo. Porque nós vamos falar da crise que assolou o vôlei também, na tela. A crise atingiu em cheio o segundo esporte preferido dos brasileiros. O país, atual campeão olímpico no masculino, já enfrenta os reflexos da pandemia. A Superliga foi encerrada este ano sem um campeão e algumas equipes dispensaram boa parte dos seus elencos profissionais. O projeto Vôlei Ribeirão chegou ao fim e o SESI ficou apenas com Murilo, já prometendo um time de jovens para a temporada 2021, que ainda não tem data para começar. Mas a gente tem aí a questão do nosso DNA em relação à formação, né? Em ser uma das poucas equipes no Brasil que investe na formação. O SESI tinha jogadores como o oposto Alan Souza, 26 anos, campeão do mundo com a seleção brasileira no ano passado. Acabou se transferindo para o Sada Cruzeiro. Considero que eu estava no meu auge, vamos dizer assim. Tinha acabado de chegar da seleção, sido o melhor da Copa do Mundo, o melhor sul-americano. Estava indo muito bem na Superliga também.
O SESI também perdeu o levantador William, medalha de ouro nos Jogos do Rio 2016 e um dos principais atletas em atividade no Brasil. Aos 40 anos, ele negocia com o Minas Vôlei, mas por enquanto segue sem clube. Eu amo o meu esporte, amo o vôlei, não me vejo ainda fora das quadras, é uma dificuldade que eu tenho, porque eu ainda me sinto